Olá, queridos amigos, queridas amigas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que prazer, que satisfação de nós separarmos este momento para nós estudarmos a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia assim prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos à lição? E hoje, sábado 6 de setembro de 2025, inicia-se uma nova lição, que é a lição do número 11, que ela tem como título Apostasia e Intercessão, que é esta lição aqui, meus amigos. Apostasia e intercessão. E a lição que inicia-se hoje, que nós estudaremos durante toda a semana, nós falaremos da apostasia do povo de Israel, depois de eles terem provas suficientes, do poder de Deus, de tirá-los ali do Egito, de ele ter feito milagres. E após a demora do seu líder na época, que era Moisés, dele ter subido o Monte Sinai para receber as tábuas dos 10 mandamentos, dele ter demorado ali 40 dias, o povo realmente se apostatou. E a lição dessa semana, ela está ali baseada nos livros de Êxodo, capítulo 32, e Romanos, capítulo 1. E aqui na abertura da lição aqui 11, Apostasia e Intercessão, nós observamos esse desenho aqui, que vocês podem ver ali, que representa o estudo que nós teremos durante toda essa semana, nessa lição. E aqui nós temos uma simbologia. Se nós olharmos no lado esquerdo, se nós olharmos aqui no lado esquerdo, nós vemos aqui um terreno, que ele tem aí um caminho largo, fácil, e aqui nós temos moedas de ouro, barras de ouro, temos barras de prata. E aqui, desse lado aqui, e do outro lado, nós temos realmente um outro caminho, que é um caminho mais estreito, vocês podem observar ali, um caminho mais estreito, onde nós podemos chegar à vida eterna, e onde nós poderemos ver a glória de Deus que é marcado aqui. E o povo de Israel, quando saiu do Egito, que eles receberam todas essas utensílios de prata, de ouro, barras de ouro, receberam anéis de ouro, como recompensa deles ficarem escravos ali no Egito. E o povo egípcio, eles deram realmente os anéis, ouro, muitas coisas para ele, e está representado aqui. E tornou-se a vida deles assim meio fácil, porque eles estavam cheios de dinheiro, cheio de ouro, tal, um caminho até fácil para eles caminharem, então, tinham dinheiro. Porém, chegando a um determinado momento, Moisés teve que subir a montanha, no Monte Sinai, para falar com Deus, E ele demorou 40 dias, E eis que vem uma interrogação, que é essa aqui, onde o povo faz uma interrogação, o povo israelita, porque Moisés estava demorando demais, segundo eles, 40 dias. Aí eles acharam que Moisés havia ficado com Deus lá. E eles estavam realmente com dúvidas relacionadas a caminhar realmente para rumo a Canaã,
E eles estavam com dúvidas. Poxa, mas então Moisés ficou lá com Deus e não vem mais. Aí eles exigiram, eles pressionaram a Arão, que ficou no lugar de Moisés liderando ali o povo. E por isso que isso aqui aparece aqui essa interrogação, dizendo que eles queriam realmente um Deus presente, um Deus que eles pudessem ver, observar, tocar e que fosse na frente deles, como acontecia com as outras nações pagãs e que eles haviam aprendido lá atrás no Egito. E aí Arão, com a pressão toda, pegou toda o ouro que eles receberam aqui, barras de ouro, receberam anéis de ouro e pingentes, tudo de ouro, e ele derreteu e fez um bezerro de ouro, como fosse o Deus do povo de Israel, aquele Deus, aquele bezerro. Vejam, né, que absurdo que estava acontecendo, né? Poderia haver assim muitas respostas, né, para algumas perguntas que o povo de Israel estava perguntando, indagando, né? Mas eles não compreendiam quem era Deus, porque será mesmo? Porque Deus já havia feito grandes sinais e maravilhas no passado para eles. Quando foi retirado ali do Egito, Deus fez enormes milagres, atravessou aquele povo no Mar Vermelho, os protegeu dos inimigos, e vários milagres que Deus havia feito. O fato é que tudo isto foi ofuscado realmente pela natureza pecaminosa que estava dentro de cada coração dos israelitas, que eles já haviam trazido desde lá do Egito, né? E eles começaram com essas perguntas, né? Por que Deus nos abandonou? Por que Deus não está presente? E ficavam assim nessas perguntas. Na verdade, eles estavam com um entendimento assim, distorcido, manchado por essa mentalidade pecaminosa. E começaram realmente a fazer perguntas. E o estudo dessa semana é justamente sobre isto, que nós estudaremos sobre a apostasia do povo de Israel. E o tempo que Moisés se ausentou ali do acampamento, que o povo de Israel estava no pé do Monte Sinai ali, ele ficou um tempo de 40 dias e 40 noites, para que pudesse subir aquela Monte Sinai e voltasse, para atender justamente um chamado de Deus, que ele ia realmente fechar a aliança e dar realmente esses mandamentos e estatutos para serem observados. Porém, esse tempo de Moisés ter ficado no topo do Monte Sinai se transformou para os israelitas em uma espera assim, angustiante e impaciente para eles. Os filhos de Deus assim ficaram apreensivos, né? E eles queriam por toda a lei um Deus presente. Porém, se nós olharmos a história toda a história do povo de Israel, eles tinham a marca de Deus em Abraão, eles tinham de Isaac, de Jacó, que foram libertos do cativeiro, né, com mãos poderosas pelo Criador, através do seu amor e misericórdia. E agora eles levantaram para reivindicar um Deus para eles, um Deus fajuto, né, um Deus que eles conheciam no Egito, através de nações também pagãs em volta, que eles faziam isso. E esse tempo em que Moisés ficou no Monte Sinai com Deus, foi o período suficiente para eles se afastarem de Deus, apostatarem, e que nós não conseguimos entender por que o Senhor, até então, aquele momento, havia feito tantas coisas boas para aquele povo de Israel, sinais e maravilhas, milagres fantásticos, né, que Deus fez. E como um povo especial de Deus, que era para ser a nação santa, sacerdócio real,
agem dessa forma? Será que os hebreus não compreendiam quem era Deus? Será mesmo? O fato é que, pela demora, segundo os israelitas, uma comitiva se reuniu e foram pressionar o irmão de Moisés, chamado Arão, que havia ficado como líder naquele momento, para que confeccionasse um Deus para eles e que eles pudessem ver tocar. E Arão acabou fazendo com todas as joias que eles haviam recebido no Egito, e fez esse bezerro de ouro. O fato é que o povo de Israel foram injustos, né? Eles não valorizaram o que Deus havia feito por eles em todo o tempo, desde a saída do Egito. E eles tinham um entendimento que Moisés não voltaria mais e que eles seriam esquecidos, né? O problema desse povo rebelde e ingrato é que seus pensamentos estavam assim distorcidos, né? Manchados pelo pecado, na sua antiga mentalidade pecaminosa, né? que adquiriram lá no Egito, e esqueceram dos atos de misericórdia e amor de Deus, e pelo poder que Deus havia realmente mostrado para eles. E isso até o salmista Davi, ele fala no Salmo 106, 13, e dos versículos 21 até 23, e ali o salmista apresenta uma lista enorme de pecados dos israelitas, que ele fala lá de ingratidão, no verso 13, desobediência, no verso 14, cobiça, no verso 15, inveja, no verso 16, e idolatria, no Salmo 106, 19. E muitos outros, mas o pior mesmo é que o salmista menciona que eles estavam fazendo cultos a demônios, que está lá no Salmo 106, versículo 37. Imagina você que era para ser uma nação santa de Deus, estava fazendo culto para o Satanás. E com a joia de ouro que trouxeram do Egito, com o pagamento, receberam lá na escravidão, que eles foram pagos, né? Faz essa exige, né, de Arão, e Arão fabricou um bezerro fundido, lá está em Êxodo 32, 4, e eles iniciaram festas em cima disso, em roda desse bezerro de ouro, né, que é o Deus dele, que era a proteção deles, segundo eles, para fazer essa festa. E pensando nisto, o responsável pela lição da escola sabatina desta semana, ele colocou o seguinte verso para memorizar. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, peço-te que me risques do livro que escrevestes, que está lá em Êxodo 32, versículos 31 e 32. E aqui Moisés, líder do povo de Israel, pecador e rebelde, demonstra profunda intercessão e amor por seus amigos, né? Um líder doando a sua vida, mostrando o valor de um mediador que se oferece para sofrer as consequências de uma liderança fracassada através do seu irmão Arão. E nessa semana nós estudaremos com detalhes diariamente a lição 11, que chama Apostasia e Intercessão, e nós abordaremos os seguintes assuntos. Deus chamou a Moisés para passar 40 dias e 40 noites no cume do Monte Sinai, para estreitar relacionamentos e passar instruções para que ele pudesse educar o seu povo e ele como seu líder. E nessa ausência, Moisés passa a liderança a seu irmão Arão para comandar o povo israelita. Porém, o povo israelita estava desorientado, inseguros, devido ao longo período de seu líder no Monte Sinai, e eles queriam um Deus, alguém visível e que os guiasse, semelhante aos deuses das nações pagãs que tinham visto no passado lá no Egito. E o líder substituto, Arão, permite a confecção de um bezerro e faz para eles. Mas como é possível um líder escolhido por Deus, no caso Arão, falhasse de uma forma
tão gritante assim, o que será que aconteceu? Nós teremos respostas que está lá em Êxodo capítulo 32, versículos de 1 a 6, que nós estudaremos na semana. O segundo ponto: quais foram as consequências para os rebeldes israelitas ao aceitarem a idolatria e praticarem de uma forma incrível? Por que será? Saberemos a resposta na semana, estudo diário, que está lá em Salmo 115, versículos 4 a 8, Salmo 135, versículos 15 até 18, Isaías capítulo 44, versículos 9 e 10 e Êxodo capítulo 32, versículo 6. O terceiro assunto é, ao se voltarem para um ídolo, né, que eles construíram, os israelitas estavam em um processo de divórcio para com o verdadeiro Deus. Mas por que Deus enviou então Moisés de volta ao acampamento de Israel? Saberemos essa resposta na semana, que está lá em Êxodo 32, versículos 7 e 8. O quarto assunto é: enquanto Moisés estava no alto do Monte Sinai, Deus disse a ele que destruiria os rebeldes e que faria dos descendentes de Moisés uma grande nação. Mas qual foi a razão de Moisés diante de Deus para destruir Israel? Saberemos em estudos na semana, está lá em Êxodo 32, versículo 9 e 29, a resposta disso que nós estudaremos com detalhes. O quinto ponto: por causa da rebelião do povo de Israel, coisas terríveis aconteceram no acampamento ali ao pé do monte. E assim, até que ponto Moisés chegou em oração intercessória pelos pecadores? Saberemos isso em estudos diários, que está lá no livro de Êxodo 32, versículos 30 até 32. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado, clamado por todas as pessoas, através do poder do Espírito Santo, para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É o próprio Jesus dizendo que ele é o único mediador entre os homens e Deus. E o próprio Jesus diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E uma pessoa que aceita verdadeiramente a Jesus como Salvador e Senhor, que ama ele, Jesus, ele obedece os mandamentos e estatutos, principalmente o quarto mandamento. E com isto, Deus quer dar realmente um grande presente a toda pessoa sincera que aceita Jesus. Esse presente chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, ele, Jesus, na sua segunda vinda que está se aproximando, ele, Jesus, ele levará você, seus filhos, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você terá uma oportunidade de abraçar seus entes queridos. Você participará de uma grande festa, da bodas do Cordeiro, do casamento, da união do noivo Jesus com sua noiva, a igreja, que somos nós, numa grande festa. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de você estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.